Ok, irmãos, vamos começando então. Romanos 4. Se a gente consegue terminar o capítulo. Se a gente começa a ficar com calor, a gente liga o ar, fecha a janela, liga o ventilador. Tá tranquilo, mas agora temos 15 pessoas aqui dentro daí. São 15 aquecedorzinhos. O calor cristão é bom. Bom, né? Oremos? Deus e Pai, obrigado mais uma vez por esse dia. Obrigado pelo teu cuidado em nossas vidas até hoje. Somos gratos por tua proteção, tua soberania sobre nossos passos, pela oportunidade de sermos seus filhos, descansando no teu poder, na tua graça e teu amor. Abençoe nosso tempo junto aqui, possamos aprender mais a tua palavra, seja glorificado em nossos pensamentos e em nosso falar. Possamos ser um encorajamento na religião. Em nome de Cristo. Amém. Ok, a gente semana passada a gente pegou esta primeira parte aqui de Romanos 4 e versículos 1 a 3, 1 a 4, e a gente parou para considerar a vida de Abraão. Romanos 4, versículos 1 a 4, eu vou lendo aqui, tá? Diz assim: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Porém, não adianta de Deus. Desculpa. Porém, não diante de Deus. Romanos 4, versículo 2. Agora, versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem trabalha, porém... Vamos tentar de novo, versículo 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Então a gente olha a vida de Abraão aqui, traçamos mais ou menos estes pontos principais, que são esses pontos principais que são pontos chaves na vida de Abraão, para a gente poder entender o peso desta declaração em versículo 3. Okay? Paulo cita, alguém tem uma Bíblia ali que talvez na rodapé diz qual é o versículo que ele está citando em capítulo 4, versículo 3? Isso, Gênesis 15, 6. Talvez um dos versículos, passa lá para onde, por favor. Aí, para trás, isso. Talvez um dos versículos mais importantes em toda a Bíblia. A gente vai chegar no Novo Testamento e a gente vai ter essa tremenda declaração que parece que bate de frente com tudo que o Velho Testamento estava ensinando até então. Que a justiça de Deus vem sendo atribuída pela fé. E na mentalidade daquela pessoa que passa a sua vida tentando entender a Bíblia, vai dizer: não, espera aí, Paulo,
Como assim? Se Moisés diz que era para cumprir os 10 mandamentos, se era para fazer os sacrifícios no tabernáculo e todo aquele sistema, e Deus deu essas promessas, como que você pode dizer para nós que a justiça de Deus é revelada pela fé? E Paulo vai provar, voltando para Abraão, citando este versículo em Gênesis 15, versículo 6. Então, trabalhamos aqui os pontos, os picos altos na vida de Abraão até este ponto. Okay? Seu chamado, lembra da sua promessa? Trata de três coisas. Lembrem? Uma grande nação. Isso aí, do chamado de Deus para com Abraão. Uma grande nação. Daria para ele uma descendência. Okay? Outra coisa. Uma bênção. Na verdade, falou que ele seria abençoado, engrandecido, mas daí ampliando assim, tirando as camadas da promessa, a gente percebe que a parte importante para nós dessa promessa que Deus diz que através dele todas as nações seriam abençoadas. E são duas coisas. Uma descendência, uma bênção e a terra. Okay? Os crentes não ganham isso. Nós não estamos tratando desta questão da terra, porém, continua a ser um tema-chave ao longo das páginas da Bíblia. Okay? Mas isso é o chamado. Lembra que falamos da sua luta? Ele nega a riqueza dos reis ao seu redor, ele nega também o território, dando para o seu sobrinho o direito de escolher. E agora, versículo 15, é onde esta promessa amplificada, e Deus chama Abraão para olhar as estrelas e diz, você olha, se poder contar, a sua descendência vai ser maior do que o número das estrelas. Paulo vai explicar esta promessa aqui para nós, em capítulo 4, Romanos 4. Ele vai dizer como esta promessa é solucionada, cumprida. Okay? Mas assim, no meio dessa sequência, em capítulo 15, é um capítulo lindo, porém estranho por ser distante, uma questão cultural distante de nós. Mas no meio disso tudo, Abraão tem que crer na promessa que Deus fala e entender que ele não teria capacidade nenhuma para fazer cumprir esta palavra. Okay? E daí a gente tem essa declaração. Okay? Gênesis 15, versículo 6. Abraão creio no Senhor e isso foi acreditado ou aplicado, imputado para ele como justiça. E acaba sendo uma palavra muito forte. Mas daí a gente tem Gênesis 16, seu fracasso, que parece, ele sai de 14, de 15, ele está super religioso. Eu estou crendo no Senhor, em capítulo 16, ele cai de rosto na terra, assim, diante dessa promessa. E tenta cumprir a promessa de Deus com seus próprios planos e meios e força. E daí, no capítulo 17, é quando sabemos, até então, pela primeira vez na vida de Abraão, é quando sabemos que quem vai ser a mãe do seu filho não é Agar, mas é Sara, a esposa dele. Deus dá para Abraão o sinal da sua promessa, ok? Estou resumindo ainda, ok? Vamos chegando aqui em Romanos 4 de novo. Mas me ajuda a lembrar. Deus lida conosco com base em suas promessas. Isso aí. Deus lida conosco com base em suas promessas. A gente vê isso em Abraão. Paulo está dizendo a mesma coisa para nós neste capítulo aqui. O que importa é sua fé. Porque Deus lida contigo não com base em seu performance, o seu desempenho, mas com base em sua promessa. Sabe que eu tenho conversas direto com pessoas que vêm me perguntar se Deus está lidando com eles. Eles não usam essa linguagem, mas é a mesma questão.
eles estão lidando com eles com base em seus sonhos, ou se Deus está lidando com eles com base em seus sentimentos. E as pessoas vêm me perguntar, e este sonho significa o quê? Essas são as conversas, as perguntas, mas a gente volta para estas histórias, estes exemplos, para lembrar que Deus lida com o seu povo com base nas suas promessas. Isso não nega o fato de que nós recebemos consequências pelos atos que fazemos, mas isso não é a maneira que Deus trata conosco. Okay? E aí, é lindo quando a gente lembra dessa sequência toda, né? Abraão é justificado. O pecado dele mudou a situação dele diante de Deus? Não. Diz que gostou de saber que é de Deus, né? É de Deus. Então, ele fracassou e falhou. E, assim, a descendência dele, podemos dizer, ainda hoje lida com a consequência do seu fracasso. Mas esse fracasso não mudou a situação de Abraão com Deus neste momento. E agora nós temos o sinal. E esta é a ordem que Paulo vai chamar a nossa atenção. O que veio primeiro? A justificação de Abraão. O que veio segundo? Sinal da justificação. Qual é o sinal da justificação que Deus dá para Abraão em Gênesis 17? Circuncisão. Agora a gente vai ler versículos aqui que me ajuda a ser confiante na nossa confissão batista. Eu não falo isso para denegrar os outros irmãos em Cristo que temos. Porém, se esta é a ordem, então a circuncisão não tem nada a ver com a inclusão de Abraão na promessa. Abraão já estava justificado. E depois Deus deu para ele o sinal da sua justificação, a circuncisão. Tem um comentário que eu gosto muito sobre o livro de Gênesis. Mas, na minha opinião, o autor deste comentário, ele confunde um pouco esta questão. Porque ele vai dizer que em Gênesis 17 é o momento em que a igreja começou. A graça é antes da lei, né? A gente vê que já era salvo pela graça. Sim. Aí vem a lei aí, mas a graça é antes da lei. Antes. E esse é o ponto que Paulo está fazendo aqui. Okay? Mas a gente vai voltar para isso quando a gente chega aqui em Romanos 4. Okay? A gente vai dizer que a gente tem falado também, ainda resumindo, okay? A gente tem falado também que a nossa fé é eficaz somente na medida que ela está depositado, tem como objeto a verdade. A promessa em que eu creio, é o que define a eficácia da minha fé. Então Deus tem que falar para Abraão a verdade. Mas se Deus não fala para Abraão a verdade, Abraão pode crer o tanto quanto ele, com a força que ele quer. Mas se Deus não fala a verdade, então a sua fé é inútil, em vão. Mas se Deus fala a verdade, embora que todas as coisas gritam para Abraão, não adianta crer nessa promessa, não vai acontecer. Se Deus fala a verdade e Abraão crê nisso, então ele pode ter a certeza que sua fé é eficaz. Okay? Vamos agora para Romanos 4. Okay? E agora a gente está no lado verso daquela folha que vocês têm da semana passada, ou pegaram um novo ali. A gente está na segunda página. Nós já lemos versículos 1 a 5. Alguém pode ler versículos 7 a 12, por favor? 5, 7 a 12? Romanos 4, versículos 6
a 12. 6 a 12. Quer dizer, vamos por partes, eu acho mais fácil. Vamos por partes aqui. A gente já tem dividido versículo 4 e 5 aqui. Vamos por parte. Ok? Alguém leia de novo o versículo 2. Só o versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que seria esta obra que Abraão poderia confiar? A de levar o filho do sacrifício. Não, antes. Antes. Antes dessa. A promessa de Deus. Okay? Então, a gente saiu de capítulo 3. Oi? Dele ter feito o filho Deus. Não. A circuncisão, não. Oi? Não? A circuncisão, não. A circuncisão. A circuncisão. Ok. Saímos de capítulo 3 e lembra da aplicação que fizemos. Okay? O evangelho detona com o nosso orgulho. Se é pela fé, então nós não temos razão de estarmos orgulhosos. É isso que ele diz em 3, versículo 27. O orgulho é excluído, porque a gente chega diante de Deus não com base em nossa performance. Mas se Abraão chegou a Deus com base em seu performance, versículo 2, 4, 2, então ele teria para que orgulhar. E esta obra que ele fala é aquela obra do sinal. Mas ele foi justificado antes de ser circuncidado. Okay? Então o evangelho detona com o nosso orgulho e esta justificação de Abraão não deu para Abraão razão de pensar, poxa, olha só, eu aqui com meus botões, eu sou a pessoa que Deus chama. Não. Ele deveria pensar, puxa, Deus me chamou. Dentro de todas as outras pessoas, Ele me deu uma promessa. Eu não mereço isso. Eu não sou merecedor. Eu não fiz nada para merecer esta promessa. Mas Deus me chamou. Então, a fé dele, mas a fé dele, aí Tiago vai dizer, gerou obras. Né? Gerou. Mas a fé vem antes. Bem Não antes. vamos confundir com Tiago, lá para Tiago dá uma prensa, mas houve realmente, pela fé, houve obra. Né? Vai. No nosso caso, como cristão. E na vida de Abraão vai ter também. Não que ele não atuou. Né? Gênesis 22, você conhece a história ali de Gênesis, ele vai mostrar para nós. Então depois você vai ler, tá? Gênesis 22 mostra como a fé de Abraão estava produzindo na vida dele. Mas a gente vai ficar em Romanos aqui. Vamos deixar Tiago para outro momento. Okay? Não, porque alguém pode... O que acontece, pastor? Que alguém pode ir para o livro de Tiago e aí ver que Tiago diz, acaso foi Abraão justificado só pela fé? Ele teve as obras. Então, mas eu sei, o senhor está colocando, a gente prefere. E também o que Tiago está colocando, ele não está dizendo que não é outra coisa. Eles estão falando duas coisas diferentes, não se contradizendo. Okay? Agora, número 1, justiça em troca de obras é só salário. É isso que Paulo diz em versículos 4 e 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é-lhe atribuída como justiça. Versículo 5, mas versículo 4, ora, para quem trabalha, o salário é considerado como favor, não como favor, mas como dívida. Então você vai cumprir a sua função no trabalho. Então, quando o seu chefe, seu patrão, paga no final do mês, ele não está fazendo um favor para você. Ele está meramente cumprindo o seu papel, porque você cumpriu o papel de você lá dentro do serviço. É um salário recebido, mas se não é por obras, ele vai dizer versículo 5, então pode ser pela fé. E que nem ele vai dizer em capítulo 3, por meio da graça. Okay? E assim, por isso que Gênesis 15, versículo 6 é um versículo tão chave em toda a Bíblia. A fé
é o que era sempre, o que Deus sempre esperava, o sempre espera de seres humanos. Hebreus 11. O Adão e Eva Mas isso tiveram é alguma promessa no Jardim de Éden que precisavam crer? Cordeiro, né? Existe agora o seu. Antes de pecar, eles tiveram que crer na palavra de Deus? Sim. Porque Deus falou de algo para eles que eles não conheciam pessoalmente. No dia em que você comer daquele fruto, você certamente morrerá. E a dúvida que o Satanás usou para seduzir Eva foi será que Deus é confiável assim? Será que você pode confiar na palavra dele? É interessante, parece que Deus gosta do bocado de escuro, né? É uma coisa meio. Tem que ter fé, tem que crer, né? Caim e Abel, a mesma coisa. Caim e Abel tiveram a mesma prova. Eles precisavam trazer uma oferta que agradava a Deus. Abel trouxe, Caim não. Noé tiveram uma promessa muito difícil para acreditar. Como assim? Até mesmo as pessoas hoje em dia não acreditam. Um dilúvio que vai cobrir, que vai destruir? Não, mas isso é impossível. Vamos imaginar outra coisa. Um barco que pode caber todos os animais? Que pode salvar a vida? Como assim? Isso é... Não. Abraão precisava crer. E demorou para ele crer. Então Deus lida conosco com base em suas promessas. Uma pergunta talvez irrelevante, mas eu tenho curiosidade. Não sei se está escrito em alguma parte ou não, mas quando Deus falava com eles, também quando falava com Noé, falou que não, era a voz de Deus mesmo, assim, eles ouviam a voz de Deus, tem algo que fale? Várias manifestações. Eu acho que sim. Que nem ali com Moisés foi a sarça, né? Mas É. a voz, faça isso. O que eu posso... A gente poderia ficar supondo muitas coisas a respeito disso, mas o que a gente percebe desde o início? Que sempre que Deus tem alguma mensagem para transmitir para os homens, ele não tem dificuldade de fazer isso. Ele faz conforme as pessoas conseguem entender, não somente o que é dito, mas com quem eles estão falando. Também convicção, né? Isso, às vezes brota na gente uma convicção. Isso é a mensagem da Bíblia inteira. Deus não tem dificuldade de transmitir a sua mensagem para conosco. E daí Abraão, quando chegamos em 22, Gênesis 22, agora sim, viu, Gabriel? Gênesis 22, Deus pede ao seu filho em sacrifício e Abraão vai. Este é o filho prometido, veio da Sara e ele vai sacrificar. E o texto é claro, toda a intenção do coração, da mente de Abraão é que ele vai cumprir. Ele até levanta a faca, ou provavelmente pegou a faca assim para cortar o pescoço do seu filho. Ele vai. Por quê? Agora, Gênesis 22 não diz, mas Hebreus 11 nos fala que Abraão estava tão convicto que Isaac era o filho prometido, que ele estava convicto que mesmo que ele precisasse matá-lo, Deus iria ressuscitar seu filho, para que eles dois pudessem voltar vivos para a sua casa. Hebreus 11. Sim. Assim, eu tenho uma dúvida bem grande. Assim. Por exemplo, Deus é Deus de promessa. Acredito. Sim. Mas muitas vezes eu não creio nas promessas. E, assim, dentro do meu entendimento, o que eu posso falar sobre isso? Por exemplo, assim, às vezes você acredita numa coisa assim, porque a gente fala assim, Deus, eu creio no teu poder. Aí depois, Deus, faz a tua vontade. Assim, a gente faz uma mistura na crença que eu não consigo enxergar essa
fé, de depositar, é se descansar. Eu acho lindo essa expressão, descansar nos braços de Deus. Mas é uma coisa muito difícil. Eu tenho muita dificuldade disso. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu estou acreditando, daí a pouco eu não estou mais. E assim, Porque as coisas parecem que não vão encaixando. a prova da Deus nossa... esqueceu? Não, ele não esqueceu. E daí a gente entra com o Tiago. A prova da nossa fé é que nós obedecemos. A gente faz, mesmo quando as coisas parecem ser contrárias. E não faz lógica obedecer. E assim, Abraão, daí ele cresce na sua fé, mas olha as provas que ele viveu. O nascimento do filho não acontecia. Ele viveu essas promessas, tiveram razão de ter fé, assim, sobre saindo. Ele passa essa mensagem, mas hoje, mas nossa vida hoje é distante dessa mensagem. Sim, não, eu sei. Mas os crentes mudam muito, todos os crentes. É uma luta. Eu diria o seguinte: a fidelidade das promessas de Deus não depende da força da sua fé. Okay? E eu tenho eu não lembro quem era, eu lembro até do meu professor de seminário que falava isso pra gente. Eu vou tentar traduzir porque é uma frase poética no inglês e nem sempre a tradução funciona bem, né? Indo poesia de uma língua para outra. Mas um escritor antigo, nem sei quem era, mas ele falou assim: os passos da fé se atiram no vão e encontram lá a rocha. Se atiram na escuridão, ou vão pisando onde não veem, mas a rocha está lá. E assim, por vezes, aquelas pisadas são medrosas. Pastor, difíceis. Será que... É a nossa realidade. Pastor, será? Dessa passagem do deserto, eu acho interessante. Nós, na verdade, estamos no deserto. E olha como o povo, tu lê Êxodo ali, tu vê o povo, o Senhor. E eu vendo que realmente, você, mas o que tu... Só, pastor, para ser rápido ali, eu vejo aquela coisa de Deus manda Moisés falar com o faraó. Vai lá que vai libertar. Foi lá, o faraó não libertou e agravou ainda mais. Aí Moisés chega, o povo diz, mas o que é isso? O senhor manda vir aqui hoje. Agora o faraó diz, não, eu vou agravar. Já de cara. Eu desanimaria, disse, mas o que está acontecendo? O senhor disse, volta lá que agora vai. Então parece que no deserto havia sempre isso. Faltava água e acho que nós estamos no deserto. O que eu diria até mais, uma coisa que a gente percebe na medida que a gente lê a Bíblia, que Deus dá por meio da palavra dele ainda mais segurança para a gente. E eu posso dizer para você que você tem, e nós todos aqui temos mais motivo para crer em Deus do que Abraão tiver. E a gente tem essa motivação por meio da palavra. E o exemplo disso tudo eu estava vendo hoje em preparação para a Páscoa. Vocês vão ouvir agora uma prévia. Mas as mulheres que foram lá para o túmulo, cedinho, de manhã, esperavam ver o quê? Quando chegaram lá? Um corpo. Na verdade, um túmulo fechado, guardado, e um corpo lá dentro. E o anjo é o primeiro para anunciar para as pessoas, ele não está aqui. Por que você está procurando o vivo entre os mortos? Só que daí aconteceu o sobrenatural. Mas daí eles dizem, o anjo diz para as mulheres, vocês não lembram o que ele falou? Ou seja, o próprio anjo chamou a atenção das mulheres para lembrar aquilo que Deus havia falado. Porque lá elas poderiam encontrar
encontrar não somente razão para crer, mas também motivação. Jesus já me disse que tudo isso iria acontecer. Sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Elas estavam no lugar errado e elas poderiam ter lembrado da palavra de Deus. Então, quando a gente pega este exemplo das mulheres, a gente pode aplicar isso para nós. Será que Deus tem nos dado alguma palavra que poderia nos incentivar a ter coragem de pisar na escuridão pela fé? Ou seja, andamos pela fé não por aquilo que a gente vê. Na escuridão, a gente precisa lembrar destes consolos. Uma última palavra sobre isso. Tomé. Uma bela pergunta, viu? Uma outra última palavra. Se você quer refletir sobre esta questão de andar na escuridão, quando você não vê e, na verdade, quando tudo que você vê te incentiva de abrir mão, de desistir. Perdão. Quando tudo que você vê pela frente, você te motiva para desistir. E você precisa lembrar a si mesmo de verdades eternas que ultrapassam aquele momento, aquele cenário. O melhor trato disso tudo, eu tenho apreciado recentemente, é no livro Peregrino do John Bunyan, onde ele trabalha essas dúvidas na mente de cada crente. E lembra-nos todos de promessas. É trazer a memória, né? Uhum. Dentro do que você está falando, é trazer a memória daquilo que... Tem um versículo que fala que a gente escondeu a palavra, escondia a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, assim, memorizando essa palavra, quando a gente vai pisar nesse escuro, que a pastora acabou de ilustrar, que é uma realidade, que 99% ela está diante da gente, a gente precisa, então, trazer à memória essa palavra que nos faz acreditar. Sim. Por isso que a palavra tem que fazer. Justo viverá. Bem lembrado, viu, Alex? Fala de novo, mais alto. Eu também entendi, eu também acho assim. O Alex, primeiro. Fala, Alex. Isso aí. Andressa? Para os meus caminhos, né? Eu sou sobre fé. Só vendo o Senhor que eu vou crer. Desde que eu me converti, eu escrevo diários, né? E uma das lutas que eu vi desde o primeiro diário é a luta da minha incredulidade e inconstância. Eu sempre escrevi, Senhor, perdoa pela minha incredulidade, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Quase todos os dias tava lá, perdoa pela incredulidade. Chegou no ponto que eu tava super... eu não sou crente. Fui lá falar com o pastor Cristiano, pastor, desculpa, não dá, não sou crente. Fui entregar um material lá que eu dava aula para os adolescentes, saí do Ministério de Louvor Pessoal. Eu não sou crente, estava olhando aqui meu diário, e incredulidade eu nunca venço. Aí ele vinha assim, aí ele falou assim, eu também. Vamos junto embora. Aí eu falei, Vamos ser pela mesma porta nós dois. Ele disse, sim, luta contra a incredulidade. Pastor, deixa eu só Yasmin. Quer falar? Eu acho que é importante, dentro do contexto que estamos falando e o que a irmã está falando, ressaltar a importância que tem a vida emocional diariamente. Porque um cristiano X que vem na igreja no domingo, abriu a Bíblia, leu com o pastor na pregação, fechou até o domingo, não vai ter como. Não vai ter como, porque a palavra fala e o Senhor mesmo nos exorta a vigiar, orar, meditar em todo o tempo. E também o Senhor falou que o Espírito Santo ia nos lembrar, mas ele não vai a fazer a tarefa
se eu não estou dia a dia alimentando minha alma, ela vai se encher com o sistema do mundo. Até quando nossa própria luta dentro da nossa vida espiritual, nós conseguimos enxergar um ídolo em nossa vida e tiramos o ídolo, esse lugar tem que ser preenchido com verdade. Porque se não é preenchido com a verdade do Senhor, vai voltar o mesmo ídolo com outro ídolo. Porque nosso coração é uma máquina insaciável de ídolos. Mas eu acho que na América Latina, como nossa cultura tem muita coisa animista, mais religiosa, nós, como a irmã falou, para nós é difícil pegar aquela disciplina que a pessoa come todo dia. A alma também precisa comer. E eu também paro para refletir. Se cada um de nós, quando trabalhamos, fazemos um esforço para estar pelo menos 10, 15 minutos antes no trabalho, será caso que não merece Deus um tempo de reverência íntimo com nós, além de que a bênção e a colheita disso é para nós. Mas Ele também merece ser louvado, adorado, ter aquele primeiro lugar em nossa vida. E essa é nossa falha. Que nós, a maioria de nós, como falou a Andressa, somos incrédulos, mas não paramos para refletir. Onde está a raiz de nossa incredulidade? E falamos uma coisa, mas agimos de forma diferente. Bem falado. Pastor, mas só um pouquinho, deixa isso é interessante, mas ainda a fé, eu olho assim para a igreja, que eu acho fantástico. Euda falou isso. Mas cada domingo, cada quarta, a gente vê os crentes na igreja. Então, eu, quando era pastor, eu via isso. O que nos traz para a igreja, mesmo as coisas, orações não sendo, entre aspas, não sendo atendidas? A cada quarta-feira, os crentes repetiam os mesmos pedidos. E eu dizia, isso não acontece, mas eles vêm para a igreja. Então, o que eu acho fantástico em nós é o que Jesus disse para Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, nós não vimos, nós passamos por esses problemas, mas o Espírito Santo nos traz para a igreja. Então, independente do que aconteça, nós ainda somos crentes. É isso que eu acho fantástico. Entendeu? Como é que a igreja se move, não acontecendo muitas coisas. Nem todos os milagres, nem todas as orações, supostamente, claro que Deus responde, mas nós não vimos. Então, eu vi os crentes perguntando, pastor, eu queria oração por isso. Na outra quarta, a mesma coisa. Cansa, mas eles estão lá. A cada quarta-feira. O que leva eles para a igreja? O que nos traz aqui? A fé. Nós, independe se acontece ou não, nós estamos aqui. Né? Pastor, agora para encerrar, deixar o senhor falar. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram que ia lá na fornalha. Sério que vai encerrar? Sério. É sério. Quem eles disseram lá na fornalha? Quem eles disseram na fornalha? Olha, nós queremos, pode saber uma coisa. Nosso Deus vai nos livrar da fornalha. Mas se Ele não livrar... Esse é o descansar. Está tudo certo. Tudo certo. Então é isso, eu só queria dar esse... Mesmo com as tuas incredulidades, mesmo com a minha incredulidade, que não é incredulidade, é algo diferente, nós vamos na igreja. Nós estamos ansiedade. Ansiedade do querer é aquela coisa que a gente não faz. Mas aí entra o negócio da fé, que eu tô pedindo. Isso. Então tem E fé. eu sei que se for da vontade do Isso. Senhor, Ele vai fazer, mas porém pode não ser o que eu tô pedindo. E se não acontecer, se não acontecer o que eu pedi, tu vai continuar. Ou a gente acha que a coisa é preguiça, não era isso. Não era azul, era roxo. Desculpa agora, pastor. Então, Pode pegar, pode ficar quieto. Pastor, só uma última coisa. Talvez eu não tenha deixado bem claro, mas a questão a minha luta da incredulidade, né? Enquanto eu lia a Bíblia, eu ficava assim, será que isso é possível? Será que Deus realmente pode fazer isso? O Rafael foi ateu a vida inteira. Então ele faz o devocional dele e chega assim, por mais uma dúvida. Maria, as dúvidas dele são muito difíceis. Aí às vezes ele vem com
uma pergunta que um amigo ateu mandou pra ele, assim, amor, como é que explica isso? Eu, ai, mais uma crise de fé. Mas Aí ele lá continua. vai a gente orar, ler, procurar contexto, procurar a explicação lá, e assim, ó, pronto, vamos orar, mas vamos lá. Mais uma anotação do diário, Senhor, hoje eu lutei contra a incredulidade de novo. Mas é nesse contexto de leitura mesmo, de, isso é real mesmo, aconteceu mesmo, Senhor, me ajuda a ter fé pra não duvidar disso. Uma frase que a gente aprendeu nos jovens, na realidade, não que os jovens aprenderam, mas tipo assim, eu tirei, foi que o pastor Davi, ele falou a seguinte frase: que a gente entendesse tudo sobre Deus, ele não seria Deus. É a soberania de Deus. A gente não deve questionar. A gente não, se a gente entendesse tudo sobre tudo que ele fez, sobre todas as coisas, poxa, a gente está acabando questionando a Deus. Entendeu? Então, Porque o ser humano não tem tô falando uma que não ideia deve de questionar. Essa frase foi no dia que eu escutei o pastor Davi sobre. A gente estava falando, acho que em Romanos 8, no qual ele fala que quando chegar a hora do julgamento, ninguém vai poder falar que não conheceu a Deus, porque ele se revelou a nós de todas as formas. E aí eu perguntei, e aquela pessoa lá da árvore que não ouviu falar de Deus, essa pessoa ainda assim vai ser julgada pelo Pai? Eu falei, mas, ué, É a minha luta também. Deus é tá? justo. ué, Mas, e aí ele pergunta o que era eles supralapsarianismo e infralapsarianismo. É só jogar assim. Vai ser a aula de quarta-feira. Quinta-feira. Mas agora eu vou falar, tá? Posso falar? E assim, a ficha do Alex já foi, a ficha da irmã Hilda também já foi, tá? A minha não foi ainda. A ficha do Charles também. Voltando aqui, Eu vou voltar. precisamos lembrar a questão, como que eu vou exercitar minha fé? Porque a Bíblia se preocupa com essa questão. A Alex nos deu um versículo muito bom. A irmã Yasmin nos deu uma explicação muito boa. A gente precisa buscar essa palavra. Okay? Paulo vai dizer, Romanos 10, a gente vai chegar, mas ele vai dizer assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, de Cristo. Okay? Então, se é que nós queremos tomar passos mais firmes, então, se a gente fica do lado, esquecendo, ou esperando vir para o próximo culto, e a gente vai uma vez, mas quando está chovendo, a gente não vai, quando estamos cansados, a gente não vai, ou quem sabe, uma ou duas vezes, a nossa fé vai enfraquecer. E eu vejo isso ainda pior do que aquela outra. Muitas vezes o pessoal fala, não, mas uma brasa fria precisa juntar com outras brasas para ficar mais quente. Mas isso perde um pouco a razão, eu acho. A nossa fé precisa ser, a nossa mente precisa ser transformada. Nossas afeições precisam ser treinadas. E a gente precisa buscar a palavra de Deus com isso. Ok. Falta-nos pouco tempo. Justiça em troca de obras é só o salário. Não foi salário que Abraão recebeu. Ele recebeu algo de graça, pela fé. Okay? Agora, temos o outro número. Número 2. Davi escreveu a bênção, ou descreveu a bênção do perdão e da justificação. Isso é versículos 6 e 7. 6 e 7. Romanos 4, 6 e 7. Vamos lá e a gente termina com isso, tá? Pra ler? Romanos 4, versículos 6 e 8. Leia aí. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. Ok? Quem tem a anotação ali de Salmo 32, 1 e 2. Okay? Salmo 32 é um salmo
lindo. E logo depois, versículo 3, Davi começa basicamente a expressar sua angústia. Ele sente na pele, nos seus ossos, a culpa do pecado que ele tem cometido. E ele descreve ali em Salmo 32. Mas esta bênção, Paulo está perguntando, esta bênção que Paulo descreve nos versículos que a gente tem aqui em Romanos 4, bem-aventurado aqueles cuja transgressão são perdoados, cujos pecados são cobertos. Esta é a mesma bênção da bênção que Deus havia prometido para Abraão. Em ti, ou por meio de você, abençoarei todas as nações da terra. E Paulo vai dizer que esta é a bênção de Abraão que Deus havia prometido. Agora, Abraão não entendeu disso. E por isso que eu digo que nossa fé tem mais razão. Porque a gente tem o restante da história. A gente sabe como terminou a história. E esta bênção do perdão, é o que ele descreve aqui. Transgressões perdoadas, pecados cobertos, um pecado não atribuído, ou seja, seria o oposto da justificação, a não atribuição de culpa, ou seja, a absolução da culpa, é o que ele descreve. Quando a gente lembra de um salmo que fala de uma bênção, muitas vezes a gente lembra de Salmo 1. Que diz Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho dos ímpios. E daí vai. Se detém na roda dos escarnecedores. E a gente pensa, puxa, é um salmo lindo. Eu preciso olhar aquele salmo e aprender com ele. Ser como aquela árvore plantada à beira das águas, forte, que não teme o vento, não teme a secagem, porque tem água suficiente, está forte ali. Eu quero ser essa bênção, mas eu olho para a minha vida. Não pode andar com ímpio, né? Começa a andar com ímpio. Eu olho para a minha vida, olho para a sua própria vida e olha só. A gente anda com muitos ímpios. Ímpios assim ao nosso redor. Ímpios da nossa... Não aqui. É só sair da igreja. Ímpios de muitos autores que a gente lê, a gente passa por muitos ímpios no nosso celular, dia por dia. Lá no E a serviço gente... amanhã você já vai estar com ímpio. Espera, fiquem comigo. Agora a palavra é minha. A gente vê que aquela bênção é linda de Salmo 1, mas é longe da minha experiência real. E agora, quem cumpriu Salmo versículo 1 por completo? Jesus. Ele foi o homem perfeito. Quem nunca andou, ou nunca sentou na roda dos escarnecedores. Ele sempre foi plantado do lado do rio de águas vivas. Ele nunca saiu deste lugar. E agora a gente pode perguntar, como que a gente pode participar dessa bênção? Deixar de trabalhar, viver lá do mundo. A gente entra nesta bênção em Salmo 32. Ao ver nossos pecados perdoados, a nossa transgressão não aplicado a nós. É Deus olhar para a nossa vida e dizer, eu não vejo nada de ruim. Nada que condena. Nada que separa, que afasta este meu filho de mim. Eu vejo um homem, uma mulher de Salmo 1. É incrível demais. É isso que Paulo está dizendo. Aí a misericórdia. É a misericórdia, é graça, é amor, é compaixão, é tudo isso. Nós podemos andar com ímpio e Deus olha que nós não estamos andando. Isso é o ponto que Paulo está dizendo. Aquela bênção de Salmo 32 é a mesma bênção que Abraão estava prometido também. E quando Abraão experimentou a justiça de Deus em Gênesis 15, antes de ser circuncidado,
Então, ele estava experimentando a bênção de um crente, de ser justificado, de ser um filho de Deus. Alguém sabe de cor 2 Coríntios 5, versículo 21? O Senhor é meu pastor, De forma que, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas vellas pasaron, he aquí todas son feitas novas. Eu estou traduzindo no espanhol, tá? Eu não sei como que é em português. E ela fez uma tradução linda de versículo 17. Mas eu queria 21. Espanhol 17, Já foi. Ai, então vamos ver Essa nova criatura então, combina bem com o Salmo 1. É a vida de Salmo 1. Ser uma nova, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se tornou nova. Mas versículo 21 descreve essa justificação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, aquele que foi feito pecado, nós fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios. Isso é 2 Coríntios 5, versículo 21. Okay? Quando a gente pergunta, Davi descreveu a bênção, ou descreveu, falou da bênção de Abraão, quando ele falou Salmo 32, escreveu Salmo 32, ele falou. E ele fala da mesma bênção do crente, de ser uma nova criatura, de ter a justiça de Deus, de não... Por isso que Paulo vai chegar, são declarações assim que Paulo vai usar como base quando chegamos em Romanos 8 para dizer: não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Como assim? Que eu sei da minha vida e eu sei da vida de vocês. Há motivo de sermos condenados. Merecemos o inferno. Fica só puxando isso aí, né? Mas a glória do Evangelho, a glória da bênção de Abraão, é que Deus pega podres pecadores e, pela fé, deixam de confiar em suas próprias obras, tomam aquele passo e encontram a rocha. E assim, são filhos de Deus, justificados. A promessa de Abraão, a promessa de Davi, a promessa que Deus nos deu em Cristo. Ok. A gente no coral, domingo da Páscoa, a gente vai cantar uma música que descreve esta justificação. O nome do hino é chamado Seu Manto pelo Meu. E é assim, quando a gente canta, vocês podem lembrar desta aula e ver como que eles estão ensinando agora. Mas as letras a gente vai ter acesso? Não, você vai ter que ouvir. Eu não sei. Ó, deixa eu falar. Vou passar no Ok. telefone. Eu não sei. A última vez a gente... Assim, ó, a mensagem, que a gente estava num assunto, vamos para outro, Sim. e eu acho assim, achei que foi muito edificante. Pelo menos para Foi. mim. Aí eu tô fazendo palestra. Foi muito edificante. Mas é interessante que muitas vezes nós somos muito julgados. Outras denominações, outros amigos crentes, outros amigos de outras igrejas, então tem um hábito de nos criticar, acusar. Mas eu, pelo menos, tenho essa convicção tão grande dessa graça, dessa misericórdia, desse amor de Deus, que eu não me deixo levar, porque a gente vê assim, as pessoas falam: você faz isso, você faz aquilo, você é dessa igreja, você... Todo mundo Usa batom, usa brinco. pinta o cabelo. Então são coisas assim Então que as foi pessoas bem-vinda. querem, os próprios cristãos, vamos falar de crente, nós somos cristãos aqui,
os próprios da fé, os próprios da palavra, traz muitas vezes a gente assim para baixo. Eu já recebi São os muitas pentecostais. coisas, é uma família. Porque, assim, é um problema dentro de toda a igreja. Mas por que a gente começou lembrando que o evangelho verdadeiro detona o nosso orgulho? Jesus. Porque nós não somos merecedores. Então, eu não tenho para quem me vangloriar, de me achar. Olha só. Então, como que uma acusação vai me atingir? Podem me acusar e eu sou culpado de muito pior do que eles estão vendo. Esse é o fato. Eles, a arrogância deles. Eu sou muito mais culpado do que eles entendem sobre mim. Mas o Evangelho me dá essa perspectiva, não de legalismo. E isso é problema, não importa de denominação. Não é um que tem isso pior do que o outro. É uma inclinação do nosso coração para o orgulho. Mas quando entendemos e olhamos para a cruz e a gente vê, eu sou aceito no amado, perdoado, justificado, eu tenho uma nova vida, não porque eu sou, mas apesar de quem eu sou. Então, isso é como a gente mata. Jesus fica onde, né? Se eu usar um brinco, usar. Tá bom? Amém, irmãos. Muito bom. Eu achei que iríamos avançar mais um pouco, mas vocês vão ver esta folha mais uma semana. Embora falar assim, semana que vem não temos estudo bíblico, tá? Porque é a última quarta-feira antes da apresentação do cantata. Então, os homens da peça e o coral, todo mundo vai estar ensaiando junto, dando essa última passagem antes de sexta-feira. Então, na quarta-feira que vem, estamos dispensados, liberados. Ok? Certo. O filho da Edelzini, ele sai internado, foi internado hoje. Cleber. Eu queria que Eles acharam o apartamento? ela ainda não fechou nenhum. Tá. Mas todo dia vem um, quando é uma coisa é outra. Mas tem amigo trabalhando de Deus, eu tô querendo crer que precisa um tempo, sabe? Mais alguém com pedido de oração? Você vai para... Foi? Já voltou? Fui, dia 6 eu me com anestesista, fiz todos os exames hoje. Aí do dia 6 a gente já vai saber que dia do mês que vem. Tá grávida ou não, né? Era, mas ainda não. Mas se Deus quiser. Aí a gente teve umas intercorrências, o pneu estourou na viagem. Mas Deus foi bom. Falei com o Rafa, amor, Deus é bom o tempo todo. Olha só, com todas as coisas que realmente comparam pra mim. A roda tava solta. Aí o pneu estourou, o Rafa foi na borracharia e o barulho que a gente escutou, a viagem no ferro batendo. Eu falei, não, o mecânico disse que não é nada, porque amor, tem alguma coisa solta. Não, o mecânico disse que não é nada. Chegou lá, teve que comprar um pneu novo, outro pneu novo. Quando ele apertou, veio lá, a gente saiu de carro, o barulho cessou. Ah, era a roda. Eu vi assim, era a roda. Nós já fizemos uma vez. Mais algum pedido de oração? Ok, oremos. Obrigado, Deus, por esse dia mais uma vez. Obrigado pela conversa. Sentimos, oh Pai, nós todos, ao olharmos em nossos próprios corações, quão fraco nosso fé. O Senhor sabe mais, melhor do que nós mesmos, coisas que nós temos negado o Senhor em nossas ações. Porém, o Senhor permanece fiel para com a sua palavra. Fortalece nossa fé, oh Pai, fortalece nossa fé por meio da sua palavra. Nos faz sermos crentes verdadeiros em todos os sentidos. Obrigado
Pai, por teu cuidado em nossas vidas. Vamos pedir oração. Pedir também nossas orações pela vida da Teresa. Abençoe ela com esses procedimentos, essa cirurgia. Lembra, possui ele no hospital ascendência, cuidando da sua vida, dando sabedoria para os nossos. Carlos, que nós temos aqui hoje à noite representados, que esteja trabalhando em nossas vidas, ajudando a entender a nossa vida, a sua perspectiva. Obrigado pela cruz, obrigado por Jesus. E louvamos por quem por essa grande salvação. Obrigado, Jesus.